Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Movimento Seguros.on, que hoje nós vamos falar sobre seguro empresarial. Eu sou Marília Moraes, estou aqui com minha parceira, corretora de seguros, multiplicadora do movimento, Amanda. E a Amanda vai apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Estou muito feliz em participar desse episódio. Os nossos convidados ilustres, que estamos aqui com Luana, que está no mercado há mais de 20 anos, advogada, e Altevi Júnior, que está aqui representando o Sindiceg, que é o Sindicato de Seguradoras do Norte e Nordeste, quase uma enciclopédia do seguro, há mais de 37 anos no mercado. Ai, Amanda. Obrigado. Eu quero começar aqui agradecendo. Eu acho assim super importante esse movimento de vocês em trabalhar esse aculturamento, trabalhar justamente de falar daquilo que é necessário, né? E assim, é gostoso quando dentro do segmento que a gente trabalha, a gente tem essa oportunidade de levar ao público o porquê e a necessidade de você estar se protegendo, né? Então, assim, eu acho muito gostoso. Então, obrigado, Marília, obrigado, Amanda, obrigado, o Movimento Seguros.on, tá? Espero vir mais vezes. Obrigada, meninas, por esse convite, né, que para nós, para a nossa carreira é tão importante, essa valorização. Eu estou no mercado há mais de 20 anos, no mercado de seguros, protegendo não só empresas, mas principalmente patrimônio, sonhos, né? E aqui, dentro de todos os produtos PJ que o mercado possui, a gente vai falar um pouco, discorrer sobre o seguro empresarial. Um seguro de tamanha importância para os empresários, não só os pequenos, mas os pequenos, médios e grandes empresários que têm o interesse em proteger a sua empresa, proteger o seu negócio, né, de situações de imprevisto. E vamos falar um pouco sobre isso aqui nesse pod. Eu estou muito entusiasmada e feliz por esse convite e poder contribuir um pouco para a sociedade, que eu acho que a conscientização tem que partir daí, o aculturamento, a conscientização das pessoas e a gente poder levar esse conceito, essa informação para o mercado. O óbvio precisa ser dito, né? E é de relevância e importância esse assunto que vocês trouxeram hoje aqui para esse pod. Que coisa boa, não é, Amanda? Vamos começar pelo óbvio, né? O que é o seguro empresarial e por que contratar, Altevi Júnior? Bem, o seguro empresarial, a gente tem que sempre perceber que uma empresa ela é um organismo. E esse organismo, ele tem vários riscos. Esses riscos podem ocorrer de dentro para fora, de fora para dentro. O que é que ocorre? Uma empresa, quando ela nasce, tá? Ela nasce querendo se estabelecer no mercado. Então, ela não sabe ainda, ela está experimentando logística, ela está experimentando crédito, ela precisa ter uma confiança no mercado e esses riscos podem ocorrer. Você pode ter várias situações que podem prejudicar esse crescimento. Quando a Luana fala que o empresarial ele é para pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, tá? A gente tem que perceber que uma grande empresa ela pode até suportar, tá, um prejuízo, mas uma pequena empresa ela pode ter o seu fim ali, tá? Então, assim, a gente pensa assim, ela está começando agora, é muito investimento, mas é justamente nesse início de vida que ela precisa de proteção. É como se fosse uma criança, tá? E aí esses riscos, eles vão surgindo, né, Luana? Isso. E os riscos, né? Por isso a necessidade de você contratar coberturas que se adequem ao risco de cada atividade, de cada segmento. Então, vai desde a cobertura básica de incêndio, raio, explosão, como as coberturas acessórias de danos elétricos, responsabilidade civil. Vem aí a cobertura de roubo também. E nada impede, de acordo com cada segmento, você personalizar e adotar coberturas que façam sentido e atendam à necessidade do cliente. Vou citar aqui um exemplo, clínicas e consultórios, né? Você vê não só objetos portáteis, muitas das vezes o médico fica entre uma clínica e outra, um dentista fica entre uma clínica e outra, como também aqueles vacinas que ficam ali armazenadas. Tudo isso há de se consultar o risco e de se contratar as coberturas que, de fato, né, atendam à necessidade do seu cliente. Por isso que a gente costuma dizer que o seguro empresarial ele é multirriscos, porque as coberturas elas vão ser flexíveis e customizadas de acordo com cada segmento, com cada atividade. E daí a importância da gente, nós corretores,
conversarmos com os nossos clientes, não é? Porque às vezes a culpa é do corretor que não vai lá entender a empresa realmente como funciona. Às vezes também é culpa do cliente, porque o corretor quer ir lá e ele não tem tempo não, mande aí a cotação. Mas se as pessoas soubessem a importância de se conhecer aquele negócio, porque o seguro empresarial vai ser moldado conforme a necessidade específica de cada negócio. Exato, até porque o que acontece é o seguinte, uma empresa, você vem, ou você fabrica, ou você vende, ou você representa. Cada uma dessas situações, e vamos olhar aqui, por exemplo, nós estamos em plena evolução do processo comercial. Anteriormente, você vendia na sua região. Hoje, com o avanço tecnológico, você não tem fronteira. Você atende pessoas de diversos locais e pessoas que você não conhece nem a região que ele está. Então, você pode estar o quê? Você pode ter prejuízos dentro de uma parte comercial, numa responsabilidade, numa qualidade. Gente, nós temos no Brasil mais de 22 milhões de empresas ativas. O que é que ocorre? Apenas 20% dessa margem tem seguro. Imagina que 80% das empresas no nosso país não tem seguro. Não tem seguro. Então, isso o que é que você fala para um corretor, quando é que você fala para um empresário que ele está correndo um sério risco de a empresa que é a provedora, que é aquela que paga o carro dele, que paga a alimentação da família, o colégio do filho, se tiver um incêndio, uma inundação, como nós tivemos no Rio Grande do Sul, e ele amanhece o dia e ele não tem mais nada, tá? E ele não se protegeu. Não se protege porque ele sempre acha que é um absurdo, tá? Que ele é uma pessoa de sorte, porque ele é um grande empresário, ele faz as coisas corretas. E a gente não está falando só de estrutura. A gente está falando de móveis, máquinas, utensílios, tá? É uma entrega completa. Quando eu falei logo no início que tudo ocorre de dentro para fora, tá? De fora para dentro. Dentro dos processos é porque você pode ser atacado por uma enchente, por um raio, tá? Por um avião, por um carro. De dentro, uma máquina que quebra, uma explosão. Um incêndio propriamente dito, curto-circuito, uma variação de tensão. E uma cobertura que eu acho de extrema importância também é a perda do faturamento em si. Um incêndio. Sim, o lucro cessante. O lucro cessante. Você imagina como é que vai ficar suas despesas fixas, como o fluxo de caixa, como seus funcionários, a sua folha de pagamento. Então, quando acontece uma situação como essa, não só a reconstrução do imóvel, mas toda uma reparação com máquinas, equipamentos, com as despesas fixas. Nós tivemos um exemplo de sinistro, inclusive num restaurante, que ele ocorreu um incêndio, foi R$480 mil, né, de prejuízos apurados. A companhia cobriu não só a parte de estrutura, como a parte de máquinas e equipamentos, e ainda teve 3 meses por perda de faturamento. Então, assim, que aí ele recebeu. Que ele recebeu, mês a mês, e durante aquele período que ele estava em fase de reestruturação, de reorganização, ele não precisou fazer empréstimo em banco, não precisou tirar nenhuma reserva, não precisou pedir emprestado a ninguém, porque a própria seguradora, ela cobriu todos esses riscos. Então, são riscos indenizáveis. E ele voltou para o mercado, manteve a empresa dele, a continuidade dos seus negócios. Continuidade dos seus negócios, o emprego dos seus funcionários, a sobrevivência da sua própria família, não é? Muitas vezes, quando a gente fala em seguro, que você bem citou aí no início, sobre seguros para pequenas empresas, é justamente a pequena empresa que precisa, gente. Eu estava comentando com o Júnior no carro. E é tão pequeno o valor, porque muitas vezes um pequeno empresário foi alguém que foi funcionário de uma empresa privada e largou e resolveu empreender e abriu o centro, colocou as suas tudo economias que ele tinha ali naquele negócio. Eu vi exatamente conversando com o Júnior nisso. Ele pega todas as economias e põe naquele sonho. Tá aqui. Naquele sonho. Esse sonho, a coragem de empreender. Em busca do seu sonho, né? E esse sonho é onde ele tira seu rendimento, paga sua folha salarial, conquista seus sonhos, troca de carro, compra casa. É através desse empreendimento, dessa empresa. E é isso que a gente está falando aqui nesse pod. E então, falando de números, viu, Luana, Marília e Amanda? Quanto vocês acham que foi devolvido para o mercado quando a gente se refere a sinistro, né? Colocar no trilho novamente. Só aqui no Rio Grande do Norte, nos últimos 12 meses. Eita, Júnior, você agora essa foi uma pegadinha, pegou né? a gente
Pois me diga é. aí, me diga, essa informação é importante. Retornou pro Fiquem atentos a mercado. esta informação. Só para vocês Quantos terem uma empresários ideia. continuaram respirando e dando continuidade a seus Isso, negócios? Exatamente. No Rio Grande do Norte, nós tivemos 4,7 milhões de prêmios devolvidos No último ano? nos últimos anos. O que é que ocorre? Nos últimos 12 meses. O que é que ocorre? Lembrando-se que a gente só tem 20% das empresas seguradas, na nossa região, de produção de empresarial, nós tivemos o quê? 23 milhões de prêmios emitidos. Desses 23 milhões, 4,7 milhões de sinistro. Tá? A gente chega a fazer alguns comparativos, tá? Porque o Rio Grande do Norte é um local, por exemplo, é uma região que nós temos o quê? Várias empresas que não são consideradas, pois são todas novas. Você vê em shoppings a quantidade de empresas que nascem e morrem constantemente. E existe regra para tudo. Quando você tem uma empresa no shopping, toda e qualquer reforma, você tem que se proteger. Você se protege e tem que proteger os demais, porque você está trabalhando ali dentro de um processo de coletivo, né? Quando você tem uma empresa que está mais afastada, qual é o seu risco? Você tem que se proteger contra um furto, um roubo, contra um acidente isolado, o deslocamento dessa mercadoria, a forma como você vai entregar, as suas responsabilidades. Então, falar que um empresarial ele é igual, tá? Você está dizendo que o empresarial é como se fosse uma cadeira, está pronta. Não está. Então, o processo de comunicação, de abordagem, ele é primordial. Por quê? Porque não tem um igual. Você pode ter um salão de beleza, esse salão de beleza, ele se especializa em pintura, o outro se especializa na sobrancelha, o outro se especializa na pintura das unhas, o outro é um barbeiro, né? Faz barba, cabelo masculino, tá? É tudo salão de beleza. São todos trabalhando dentro de um mesmo segmento. O segmento é o Mas, mesmo, às mas vezes, as necessidades são diferentes. São necessidades diferentes. Vocês têm públicos, e esses públicos, eles são mais exigentes, tá? Um homem, se você errar a barba dele, ele é capaz de ir embora, porque vai nascer, ele não vai reclamar. Agora, vá errar a cor de um cabelo. Entendeu? É um problema. E vocês sabiam que isso é assunto de sinistro também? Também. Né? Vocês sabiam, porque vocês são Sim, corretoras, sim. mas o empresário, né? Existe dentro da cobertura do seguro empresarial para salão de beleza, o RC profissional. Justamente por esses erros, por essas falhas, porque o falhar é humano, né? Quando você vai para um profissional como esse, você espera a excelência no serviço. Mas nem sempre isso ocorre. A gente já teve situações de noticiário mesmo, de cabelos estourados pela química Já aconteceu aplicada. comigo, viu? Já aconteceu comigo. Meu cabeleireiro que tinha costume de fazer minhas mechas viajou e eu fui fazer em outro salão com outra pessoa. Quando ele fez meu cabelo, Estourou na mesma hora. ele teve que parar. Agora, eu não coloquei na justiça, não fiz confusão, mas quantas pessoas colocam, né? Porque isso é muito grave. Isso é muito grave. Eu já sei que hoje está mais comum esse de qualquer falha e logo para a mídia e colocar na justiça, né? Hoje está... Antigamente eu acho que era mais tranquilo. Porque hoje as notícias elas se espalham com mais velocidade. Exatamente. Né? E tem que ter o cuidado, não só essa reparação do dano material corporal, como também a questão dos danos morais, né? Que pode ser contratado na apólice de seguro empresarial. Sim, é isso que eu ia comentar com vocês também, me lembrei agora. A importância de se esclarecer para nossos clientes o que cada cobertura daquela significa. Porque sabe o que acontece muito comigo? Clínicas de dentistas, certo? Uhum. Tinha lá, assim, seguro de responsabilidade civil. Responsabilidade civil, certo? Aí o cliente chegou, teve um problema, um paciente colocou um dentista da clínica, entrou com processo contra um dentista da clínica, aí o cliente achava que aquilo ali cobria, que era uma responsabilidade civil profissional. Às vezes as pessoas confundem responsabilidade civil empresarial do responsabilidade civil profissional. Isso, o corretor tem que deixar muito claro, porque o cliente, quando me ligou, o seguro não era comigo, ele me ligou porque quando o corretor dele disse que não ia cobrir o responsabilidade civil profissional, aí o cliente, que era meu amigo, me ligou. Ele, não, meu corretor disse que não vai cobrir, não sei o que lá. Eu disse, me mande a apólice para eu ver. Quando eu vi, eu digo, realmente, o caso do seu dentista aí é responsabilidade civil profissional. No seu seguro está apenas responsabilidade civil.
do empresarial. Então, são informações que quanto mais o corretor conversar e esclarecer para o seu cliente, ele vai evitar problemas no futuro. Porque o cliente ficou extremamente chateado com o corretor que atendeu, porque na cabeça do cliente era a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, são detalhes que a gente tem que ver de uma seguradora para outra, porque uma seguradora tem uma cobertura que outra não tem. Então, você tem você tem que saber as seguradoras que você está trabalhando, os ramos que você está trabalhando, estudar aquilo ali para passar o maior número de informações para o seu cliente. E, obviamente, que o cliente tem que estar aberto, né, para receber, porque às vezes o cliente só quer o mais barato. Não é o mais barato. E às vezes quer economizar ali R$300, R$500 na pólice, mas para proteger um patrimônio de 1 milhão, de 2 milhões... É aquele velho ditado, barato pode sair muito caro. Muito caro. E daí a importância de seguro, a importância de se contratar o seguro com um corretor de seguros devidamente habilitado na SUSEP, a importância da venda consultiva, onde os dois possam ser transparentes um com o outro. Então, o responsabilidade civil, ele é muito amplo. Ele tem suas especificidades. Então, no empresarial, você provavelmente tem uma cobertura de responsabilidade civil operações, que está relacionado à estrutura. É diferente do RC profissional, que é a falha humana propriamente dito, como tem também RC empregador, que está relacionado a funcionários. Então, assim, tem as suas particularidades e cabe o corretor explicar e o cliente também, na dúvida, questionar. Né? Tem vários perfis de clientes. Tem aqueles que confiam, né? Eu confio no que o meu corretor está me dizendo. E tem aqueles outros que só confiam no que ele lê, no que ele vê, até porque é uma relação contratual. Então, você tem que ser uma conversa franca, uma conversa consultiva, onde os dois possam ser transparentes um com o outro e tirar todas as suas dúvidas, né? E o que ocorre, Lu, é que assim, quando você está fazendo um seguro empresarial, você tem que olhar que o seguro é da empresa. Então, é tudo relacionado àquele CNPJ. As empresas, elas têm contratos. Eu posso ter uma clínica e dentro daquela clínica eu ter várias salas. Cada sala daquela eu estou alugando, fiz um joint venture, aquela pessoa está indo para lá. É tipo um cowork. Eu iniciei agora, eu não tenho uma clínica, então eu vou lá e atendo lá. Ele tem um contrato com a empresa de aluguel da sala. E ele não é da clínica. Ele aluga a sala. Então, assim, quando ele erra na pessoa daquele médico, tá? Existe uma responsabilidade solidária? Existe porque está dentro da clínica, tá? E aí quem vai definir isso vai ser um juiz, se for colocado na justiça. Mas a clínica tem culpa? Ela tem culpa porque aceitou aquele profissional que talvez não esteja habilitado, que não seja tão responsável, tal, nesse sentido. Mas ela não executou nada. Quem executou foi aquela pessoa. Então, assim, quando você fala na responsabilidade civil, a clínica é culpada em que situação? Num vazamento de água, que ele vai lá e não cuida e uma pessoa escorrega. Numa iluminação que não está apropriada. Então, se eu sou um consultório, esse consultório é de um oftalmologista, já que a gente está falando de médico. E aí eu coloco aquela penumbrazinha para ele não atacar os olhos. Aí ele pensa nesse cuidado. Mas se você já não enxerga direito, entra no escuro, você cai, tá? Que situações mais? Uma escada que não tem... Aconteceu comigo uma vez, o letreiro da fachada da clínica caiu. Despecou em cima da pessoa, do paciente que ia chegando. E aí o seguro cobriu. Exatamente. Porque isso é a empresa. Tá entendendo? Então é esse organismo chamado empresa. Então aí a gente vai olhar manutenções, nós vamos olhar todo o trabalho. E assim, quando a gente fala de seguro da empresa, a gente tem que pensar, por que fazer seguro empresarial? Será que é só para calamidade? Só para sinistro. Só para sinistro, esse sinistro tumultuado, robô, variação de tensão, que é o dano elétrico, um equipamento que quebra. E assim, por que o corretor, senhor corretor, por que você não chega lá e diz assim, eu estou trazendo uma solução para reduzir as suas despesas administrativas? É a venda de valor. Né? Porque dentro do seguro empresarial você tem vários outros serviços, várias outras assistências que você pode utilizar. Então,
como a limpeza do ar-condicionado, como a instalação de prateleira, como uma limpeza de uma caixa ou de calha, porque tudo isso você pode utilizar. Você pode pedir um checklist, Amanda. Eu falo muito que ele vai reduzir a manutenção do estabelecimento dele usando as assistências. As assistências. Porque tem Chaveiro. encanador, eletricista, uma luz queimou, estou precisando trocar, ou a descarga do banheiro que meus clientes chegam para utilizar está com problema. Um e você vai, né, um check-up na empresa, e você consegue minimizar esses custos através da sua pólice de seguro. Ou seja, já quebramos aquela mitos ou verdades, né? Seguro só vale a pena se houver sinistro? Não. A resposta é não. E outra coisa também que a gente fala é que assim, como é rápido, né? Tá falando e vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. É muito detalhe. E é muita coisa para falar, né? Muita coisa para falar. Uma coisa assim que a gente tá sempre preocupado, vocês chegaram a comentar, importância segurada. E também... Como é que vai trabalhar a importância segurada? Não, vamos só voltar um parênteses aí. Fazer uma pergunta aí para quem está nos ouvindo. O quanto é que você acha que custa um seguro empresarial? Porque muita gente fica falando, é caro, não vou contratar, a minha empresa vale tanto, então o seguro vai ser um absurdo, não vou ter condições. O que é que vocês me dizem aí? Vamos fazer um comparativo. Vamos fazer um comparativo, assim, com o seguro de carro? Sim. Vamos... Por exemplo, um seguro de um carro de 100 mil, o prêmio que o cliente vai pagar, depender da idade, lógico, do perfil, mas vai ser na faixa de uns 2.500, né? E um seguro de uma empresa de 100 mil, seria quanto? Assim, pra gente... Eu trouxe um exemplo. O custo de seguro empresarial, ele custa numa média de 0,5% do valor do imóvel. Menos de 1%, gente. Então, eu não vou nem nos 100, eu vou nos 300. Um valor em risco de R$300 mil, ele vai pagar um ticket médio aí de R$1.800, que ele pode pagar parcelas de até R$200. Então, ele pode parcelar, ele não precisa pagar isso à vista. Enquanto dilui isso, fica um custo muito acessível. Porque a empresa, você vai fazer isso dentro do exercício. Sim. Entendeu? Porque são despesas que você tem que entender que são despesas fixas. Eu estou falando sobre proteção. E quando a gente fala de importância, né? A gente tava comentando que, assim, as pessoas chegam e dizem assim, homem, minha empresa, faça aí 200 mil, faça aí 200 mil, faça 300 mil. E aí a gente fica assim... Bota aí de qualquer jeito, eu quero ter o seguro. Eu quero ter o seguro, E eu quero me proteger. E aí você tá dentro da empresa e vê que é uma estrutura mega atualizada. É uma coisa assim, alto padrão. E ele não está valorizando porque ele está pensando naquela situação, às vezes por causa de uma condição contratual de um empréstimo, Marília, porque um contrato exige que ele tenha o seguro, e ele fica assim, ele fica cuidando da empresa, que é aquele patrimônio. Cuidando, aspas, né? Na cabeça dele. Na cabeça dele. Ele fica cuidando de uma forma assim, que realmente não é cuidar, porque ele acha que se ele faz um seguro de 200 mil, ele vai receber 200 mil. Pronto, um ponto importantíssimo que eu acho que a gente deve abordar aqui, conversar, né? Que é uma das maiores dúvidas dos nossos clientes quando a gente vai fazer o seguro. Qual é o valor que eu contrato, né? E assim, a importância de se contratar o valor mais próximo da realidade possível, né? Porque o cliente não sabe. O que o cliente não sabe é que se houver um sinistro, a depender do valor da empresa dele, ele pode ser submetido à cláusula de rateio, não é isso? Já aconteceu alguma vez isso com vocês? Explica aí pra gente como é que funciona essa cláusula de rateio, porque eu acho isso tão importante. É importante. O seguro, o empresarial, ele é visto por 3 pilares. A gente chama de foguinho, fogo e fogão, tá? Pequenas empresas, vamos lá, pequenas empresas que são tratadas até 2,5 milhões, uma faixa de 2,5 milhões, elas são consideradas dentro do primeiro risco absoluto. Tudo que eu preciso trabalhar, o valor em risco de quanto é aquela empresa, até 80%, quando eu equivalo. Por exemplo, eu vou segurar uma empresa que vale, vamos dizer assim... 1 milhão. 1 milhão. E aí, em vez de eu fazer 1 milhão, eu faço 800 mil. Tá? Então, assim... Vamos citar um exemplo acima dos 2,5. Vamos colocar uma empresa aí de 10 5 milhões. milhões. 10 milhões. Vamos 10 lá. milhões, Porque entra no rateio.
Pronto. A empresa, o valor em risco dela é 10 milhões, tá? É 10 milhões. Só que o cliente, quando chega lá para fazer o seguro, e ele diz, não vou fazer 10 milhões, porque Fazer 5. eu vou fazer 5. E aí ele entende que na hora de um sinistro, ele vai receber os 5, ele vai perder só 50%. Entendeu? Você vai logo perguntar. Exatamente. Esse 50% que pegou foi o seu, que estava segurado ou que não Então, tava? o rateio, que no carro parece a franquia, tem esse nome franquia ou participação, ela é a responsabilidade do corretor, tá? Ele é responsável pela diferença entre o valor segurado... Cliente, né? O cliente, né? O segurado. Entre o valor segurado e o valor em risco na época do sinistro. Então, o cálculo que eles fazem é o quê? Ele vai pegar a importância segurada, multiplicar pelo sinistro e dividir pelo valor em risco. Então, ele vai receber proporcional. Tá? Em que situações você não vai cair em rateio? Quando você faz sua importância segurada até 80% do valor em risco, você não cai em rateio. Quando você tem conglomerados, assim, riscos nomeados, tá? Ele normalmente pede e a companhia vai investigar, ela vai olhar para que você trabalhe essa proporção de uma forma que não vá, por exemplo, porque aquele ali é um especialista. Eu estou falando com um corretor, estou falando com uma vistoria que foi feita e eles vão analisar todo o risco para que a coisa saia mais certa possível, ou seja, o mais próximo da verdade. Tá? E tem companhia que ela chega a dizer, não dá para a gente fazer dessa forma. Porque é uma forma de orientar. Mas a importância segurada, você tem que fazer e pedir para o seu cliente quanto você precisaria para reconstruir o seu patrimônio. Tá? E reconstruir considera-se prédio e conteúdo. Prédio, máquinas, conteúdo, máquinas. Dentro, né? Porque tem gente que tem um estoque. Tem. E tem também o quê? Você faz o seguro, Amanda. O empresarial é um seguro gerencial. Então, você fez o seguro corretinho, Luana foi lá, fez a visita com você, o cliente deu o valor em risco dele, ele fez a importância segurada junto com o valor em risco, bem casadinho, tá perfeito. Sendo que houve uma reestruturação na empresa e ele teve que atualizar as máquinas, e essas máquinas eram máquinas mais caras, tá? E ele não atualiza. Ou até mesmo ampliação, né? Uma ampliação, uma reforma. E aí ele tem que fazer o endosso para incluir isso. Ele tem que chamar, oi corretor, oi amigo, eu fiz isso, tal. Essa conscientização, ela não existe. Então não é só no automóvel que eu preciso dizer, mudei de endereço, troquei de carro, mudei aqui alguma coisa. No empresarial também. Essa questão de manter seus dados sempre atualizados. Então, muitas das vezes, você comprou uma máquina nova para incorporar ali na sua execução. Você fez uma reforma porque a empresa está crescendo. Então, vamos crescer junto o seguro empresarial também. Então, entre em contato com o seu corretor para que possa fazer seu endosso, ajustar a sua pólice e deixar cada vez mais próximo da realidade. Então, não precisa ser exatamente o valor, mas quanto mais próximo, como o Júnior falou. Então, a seguradora, até 80%, ela ainda permite. Então, ela ainda aceita. Entre 80% e 100% ali nesse percentual. E uma dica, né? Assim, se você é corretor, você tem grandes contas, que você estabeleça prazos de visita. Sim. Prazos de visita. Vocês têm uma grande conta, essa conta é importante para vocês. Então, assim, a cada 3 meses, faz uma visita na empresa. Eu vim fazer uma visita aqui porque vocês estão sempre trabalhando um novo material, vocês estão trabalhando novos produtos, como é que está seu estoque? Estoques são flutuantes. O período de uma empresa... Ou até mesmo eu vi que abriu uma filial, vamos ver. Olha, vocês estão investindo num novo produto, tá? Esse novo produto, eu tive que comprar uma nova máquina, e essa máquina ela é mais cara, e vocês vão ter que trabalhar todo um processo diferente. A caldeira vai ser... teve uma outra caldeira, ou eu tenho que fazer uma nova instalação... Contratei mais funcionários. A depender da empresa, tem máquina que vale mais do que a própria empresa, do que o próprio prédio. Quando você soma, maquinário importado. Isso, exatamente. Porque tem empresa, na verdade, que é um galpão, é uma estrutura de galpão, e aí ele monta toda aquela estrutura de equipamentos em torno dele, né? Dentro desse galpão. Então, quando você vai ver, é tudo uma máquina.
tá? Eu já fiz uma visita numa fábrica de macarrão e era um galpão e a fábrica, o equipamento todinho era a fábrica todinha era esse equipamento, né? Saiu o macarrão já pronto lá embaixo. Então, assim, é muito bom você poder fazer as visitas e você ter esse entendimento. Conhecer, você cresce. Muitas das vezes poder orientar o seu cliente, que às vezes ele não tem a nota fiscal, por exemplo, para comprovar uma situação de um sinistro, mas você pode orientar para que ele tenha um controle, uma relação desses bens, dessas mercadorias ali pré-existentes. Até registrar também com você fotos, vai ver que você vai crescendo. Fotos, exatamente. E ele vai vendo que você documento, é mas aí necessário. Fica o registro, exatamente, né? Como a gente vê em várias modalidades. Mas foi comprado no nome do sócio. Mas está no nome da empresa. Mas não tem nota fiscal. Então, tudo isso na situação de um roubo, você devidamente orientando, guarde a nota, o manual. Se não houver, guarde um registro, uma foto de pré-existência, ou até mesmo a questão da relação dos bens que você possa anexar ali à pólice. Então, tudo isso é importante, porque a gente vê sinistros, não só do incêndio propriamente dito, mas a gente vê como o roubo, o furto mediante arrombamento, que vai dar cobertura não só das mercadorias, mas como um celular, um notebook que está relacionado ao uso da empresa, a reposição também de fechaduras, da estrutura que venha sido danificada, prejudicada. Então, tudo isso ela é passiva de indenização por parte das apólices. Então, colocando isso dentro da linha do tempo e olhando para o seguro empresarial, a gente vê que o mercado como um todo tem um espaço grande para crescer. Eu entendo que os corretores eles precisam se capacitarem no sentido de que eles têm que olhar para dentro, né, a carteira deles, ver quais são as empresas que ele não entrar em contato, não terem medo, porque você já tem esses dados, você já tem o cliente, está faltando você chegar e trabalhar. Eu vim aqui me oferecer para analisar seu risco. Eu quero olhar o que você tem de riscos dentro da sua empresa. E como eu sei que eu tenho a sua frota, eu tenho o seu seguro de vida, eu tenho o seu saúde, eu não quero jamais que eu deixe de ter esse seguro porque aconteceu alguma coisa com a empresa. Então, não vou cobrar nada por isso, porque eu estou aqui para fazer isso, analisar. Então, você vai, olha, faz as cotações, você se adapta àquela situação para você se fortalecer diante do seu cliente. Para chegar e dizer, olha, o que ocorre com a sua empresa, você é uma empresa que fabrica, você é uma empresa que presta serviço, quais são os riscos que você tem? Os riscos que são apresentados hoje para você são esses. O que é que você acha de nós começarmos primeiro protegendo a parte estrutural? E aí a gente vai trabalhando toda uma cobertura guarda-chuva que vai fazer com que você seja essencial. Essencial como departamento de RH, essencial como funcionário, tá? Por quê? Porque você é aquela pessoa que vai chegar para ele e dizer: a empresa é linda, super decorada, mas eu estou protegendo você sobre isso, isso, isso e isso. Porque muitas vezes ele nem sabe que está precisando daquela produção. Não sabe, não sabe, Amanda. Ou que não tem. Porque a visão de quem constrói é que é lindo. Ele está super feliz porque ele tem a empresa, ele está super feliz, então você não vê o erro, você não vê a falha. E aí você chega. É fácil? Não é fácil você chegar para aquela pessoa apaixonada e dizer que ele precisa melhorar. Não é fácil, tá? Mas é necessário. E essa necessidade, ela vem de quê? E começar com o simples. E eu falando da questão dos benefícios também, a gente falou ali na assistência 24 horas, mas uma coisa importante são as inspeções de risco. Sim. As inspeções, elas funcionam, quem bem sabe usar, como uma consultoria completamente gratuita. Adoro! O cliente vai poder identificar possíveis falhas. Tipo assim, você precisa melhorar aquele deck de contenção, você precisa melhorar. Os extintores estão vencidos. A gente pegou muito extintor vencido. Você vê, tem um extintor, mas a sua equipe não está sabendo manusear o extintor, o que é que vai adiantar? O armazenamento de mercadoria. Que às vezes armazenamento, muitas das vezes o estoque está por acular. Se acontecer um sinistro, como é que você vai poder conter esse sinistro? Então, a inspeção ela é muito importante também. E é gratuito, o cliente não paga nada por isso. A gente até falando em assistência pouco atrás, a gente falou em custo, né? Que vocês com uma empresa de
0,5%. 0,5 estava R$1.000, né, a fatura. Aí a gente volta indo para as assistências. Quanto é que não economizaria esse empresário com a Polisseguro usando as assistências? Aham. Ele usou a detetização uma vez no ano, usou um conserto de ar-condicionado, teve algum problema hidráulico, chamou a assistência, pronto, os R$1.000 o seguro já se pagou e ele ainda está o quê? Com a empresa toda protegida. Seria a incidência maior, aconteceu um incêndio e perder tudo. E tem algumas pessoas que ficam chateadas. Porque essas melhorias são apontadas na vistoria, né? E melhorias é o nome dado para dizer que é uma falha no processo de gestão, tá? Então, ele vai como melhorias. Então, se você tem um quadro de energia passando pela recepção onde as pessoas ficam sentadas. Então, um curto-circuito ali, ele pode ter o quê? Ele pode causar danos a pessoas, né? E pessoas que, às vezes, é uma clínica, ou é um local de atendimento, ou é um local de venda, tá? E aí vão morrer pessoas, né? E ele vai ser responsável por várias outras coisas. Para se erguer ali, se reerguer, é muito complicado. Então, você vai e conta. Aí o cliente vai dizer assim, eu não vou fazer, eu não quero, não estou em condição, e vão e fazem numa companhia que ela, devido ao limite dela, ela não vai precisar fazer inspeção. E aí, quando ocorre o sinistro, é descoberto que há uma falha de gestão, ou seja, de manutenção. Vai ter cobertura? Não vai. Olha só fugindo aqui um pouco, mas eu vou dar um exemplo de uma assistência do seguro que eu chamei para olhar minha máquina de lavar. Estava vazando água e esse vazamento eu não tinha observado. Queimou uma peça que ela deixou de centrifugar. Aí ele foi lá em casa e disse, olha, se eu for só trocar essa peça, é R$80. Vai consertar sua máquina, mas o seu problema maior é o vazamento da água. Imagina se causar um dano, um choque na sua secretária. Ela pode vir a óbito. Olha o dano maior. Às vezes uma Às besteira, vezes, eu disse, né? meu Deus. Então, isso me levou... não adianta você trocar. Compre outra máquina. É melhor do que você ficar guardando um problema aqui na sua casa. Com certeza. Mas você vê, uma assistência que eu chamei me livrou de um grande problema. Preservou o bem maior que é a vida. E essas inspeções de risco que ocorrem nas empresas são todas feitas por especialistas, né? Então, o cara um serviço que você vai ter gratuito, oferecido pela seguradora, para lhe orientar com o que você precisa fazer para melhorar o seu negócio, né? Para dar vida àquilo ali e você não correr riscos, né? Mas as pessoas nem sempre gostam, né? É uma casadinha a inspeção com também o trabalho do corretor, porque muitas vezes só recebe o laudo e aí cabe o corretor de chegar lá e tem lá, você precisa melhorar isso, aí você tem que dar orientação, você precisa melhorar o estoque porque ele já está pegando no teto e acontecendo incêndio, não tem saída. E o que acontece? Vai aumentar muito mais para proliferar o incêndio, ele vai propagar muito mais rápido. Então, precisa ter uma distância do teto, tal X, porque às vezes quando só recebe o laudo e manda para o empresário, ele não tem uma compreensão, né? Então, tem que estar essa explicação mais didática, até para ele entender a gravidade que é aquele que ele não... Quando ele recebe lá, ele já vem... é um abacaxi para eu resolver, vai gerar novos custos para mim, é caro, eu não consigo fazer agora. Mas se você for interpretar por outro lado, na verdade, é um cuidado. É um cuidado. É um cuidado que está se tendo com a sua empresa, com o seu negócio. É um gerenciamento de risco. São especialistas que estão analisando as oportunidades que uns chamam como melhoria, até como sugestão, né? Uma sugestão. Às vezes vem como sugestão nos relatórios, né? Às vezes vem como possibilidade e às vezes vem como obrigatório. Quando vem como obrigatório, deve ser porque o negócio lá está grave. Tá grave, né? Tem que fazer. Mas às vezes é só arrumação. Tem várias empresas, quando vai fazer vistoria, que eles vão para o depósito, a recomendação é apenas arrumação. Tipo, a mercadoria está na frente do hidrante ou está na frente dos sistemas de proteção. Então, assim, eu vou ter que tirar aquela mercadoria, está pegando fogo, eu vou ter que tirar aquela mercadoria da frente para poder acionar, para poder tentar apagar o incêndio. Ou então, assim, eles vão colocando as prateleiras e vão enchendo. E colocam mercadorias que não combinam com a outra. Ou seja, tem mercadoria que tem combustão própria, dependendo do aquecimento, da iluminação, e aí vai. Então, assim, quando você orienta,
aí volta a fazer a inspeção e sai. E ele tem aquilo ali como uma lição, né? Uma orientação que é uma lição. E é bom isso, porque quando você enxerga, se eu tenho 20% só segurado e 80% não faz, pode não fazer, ou porque não foi informado, ou não foi abordado, ou não foi dito para ele que ele tem esse tipo de proteção. Tem regiões que tem um índice de penetração maior na venda do empresarial. Aqui eu vejo que, quando eu falo aqui em Natal, no nosso Rio Grande do Norte, nós poderíamos falar mais sobre isso. Como é a penetração, Júnior, aqui no Rio Grande do Norte? O que eu vejo, sabe, Amanda, é que como o automóvel é um seguro mais fluido, é mais sanguíneo, né? Aquela coisa mais rápida, mas ele dá mais trabalho. E você tem que, eu diria que você tem que estudar mais para poder falar com o empresário. O empresarial, você precisa entender mais. Você tem que entender mais. E a gente tem que deixar ele falar para você poder, tá entendendo? Para você trazer uma solução. E às vezes você não tem tempo. Você não tem tempo. Eu digo, você, o corretor, ele tem que ter um tempo para falar com aquele cliente. Até o cliente, ele nem tem esse tempo. Ele só diz, olha, eu quero um seguro aqui para minha empresa de tanto. Pois é, mas você tem que ter habilidade para chegar. Quem é a pessoa que fora você, quem é o administrador que eu possa falar. Né? Então, assim, você não vai apresentar valores para aquele administrador, porque senão ele vai dizer, é muito caro. Você vai preparar uma proposta e trazer para ele a solução. Aí você marca uma reunião. Porque gestor gosta de uma reunião, ele gosta de ser importante. E aí você chega com todo aquele trabalho que vocês sabem e apresenta para eles, tá? Agora olha, eu vejo cada coisa nesses 37 anos. Eu vejo assim, eu não vou... Homem, ele não quer fazer muita coisa, não. Coloca esse valor mínimo aí, porque ele já vai ver que é pequeno e ele faz. Depois eu vou ver. É como se eu tivesse um tempo para atualizar os valores. E esses valores, vai que ele não tem esse tempo. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém tem bola de cristal para saber. E aí, quando ocorre um sinistro, aí vem, não foi de má fé, não foi porque quis, não, foi um erro na venda. Quem é que vende? Quem é que vende o seguro? Entendeu? Então, assim, as companhias, elas estão, aí eu falo por todas as companhias, todas elas estão capacitando, chamando para treinamento, pedindo para que vocês percebam esse universo de oportunidades, entender os clientes que já estão na mão de vocês. Porque se você tem uma frota, essa frota é uma empresa, porque é uma empresa que precisa daqueles carros. Então, por que não chegar e dizer assim, me dê essa oportunidade de cotar? É 80% de oportunidade. 80% de oportunidade. Só agora em fevereiro foram abertas mais de 480 mil empresas. 480 mil só agora em fevereiro. A gente está falando de um universo de 22 milhões de empresas ativas, onde apenas 20% estão seguradas, né? Então, 80% de oportunidades, quando a gente fala. E quando a gente fala em oportunidade de empresa, tem outros seguros que vão agregar nesse seguro que é empresarial. Não é isso que vai proteger o CNPJ? Tem. E aí vamos falar um pouco sobre esses... O que ocorre, Amanda, é que assim, a gente é muito... Quando vocês não fazem essas abordagens, vocês são estigmatizadas como o corretor do carro. Aí eu vou falar com o corretor do saúde. Vamos lá, deixa eu fazer só um parêntese bem rapidinho. Quantos corretores tem, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte e quantos fazem seguro empresarial na sua carteira? Pois é. Tem como saber esse número? Olha só, hoje, na carteira, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos 366 corretores de pessoa jurídica. Tá? E pessoa física nós temos 543, ok? O seguro do empresarial, ele é um seguro onde, como a gente já fala, ele só 20% é aproveitado dentro do universo do produto. Então, assim, o índice é muito baixo. Quando você tem, a gente chama de corretor especialista. Tem corretor que ele tem produção nos 4 segmentos, né? Que é na carteira de auto, na carteira de PJ, no massificado ou no vida, alguma coisa assim. Mas dificilmente você tem corretores que investam em todas as carteiras. Eles têm 99% dos corretores, eles têm um foco somente no automóvel. 99%. É mesmo. Então, desse percentual, a gente percebe que a minoria,
Porque Agora o automóvel é aquele que o próprio cliente pede, né? Eu quero mais você É gravitacional, né? é gravitacional. E tem uma coisa chamada rouba-monte, né? Você está sempre brigando pelo maior desconto, pelo bônus, pelos dados, e troca perfil, bota para não sei para onde, e vira um samba do crioulo doido. O que ocorre é que quando você tem seguros empresariais, você passa a ser cativo. A gente percebe no mercado que quando você é a corretora daquele empresarial, você tem mais, é mais vitalício o processo de renovação, porque ele já percebe você, ele já conversa com você. Dentro dos seguros empresariais, eles têm assim, tem pessoas que estão há mais de 10 anos dentro daquela mesma contratação. Então, ele já tem uma responsabilidade, ele não pode errar. Ele já tem abertura para chegar e dizer o que é que pode ser melhorado. Não dá para você continuar dentro do erro, tá? Outra percepção que a gente vem tendo é que o corretor novo, ele está mais preocupado com isso. A gente vê hoje... Que bom. O corretor novo, ele não quer ficar só no automóvel. Alguns nem automóvel. Então, eles estão sendo direcionados para atividades que ele vê que ele pode crescer mais rapidamente. Então, ele está indo para saúde, ele está indo para transporte. Porque das oportunidades também de divulgação, de prospecção, né? Hoje, você não tem mais só o corpo a corpo. Você tem o digital, você tem as várias esferas de prospecção de negócios, onde você pode estar aumentando a sua venda. Então, não tem mais limite. Hoje não tem mais só aquela carteira de clientes. Hoje o céu é o limite. A internet trouxe e viabilizou muitas oportunidades de negócio para o corretor. Então, tem vários seguros dentro da linha do digital que ele pode estar prospectando e comercializando esse aumento mix. E você fez uma pergunta, Marília. Eu não consigo dizer para você, dentro da carteira das companhias seguradoras, quanto do universo de corretores cadastrados cada um tem trabalhando dentro do empresarial. Mas eu posso dizer para você que a movimentação e essa abordagem que todas as companhias vêm fazendo é porque eles querem que os corretores percebam mais o empresarial. Mas assim, uma das coisas vem crescido bastante, né? Hoje, eu posso falar pela empresa hoje que eu atuo, nos últimos anos, eu tive um crescimento de 30% a 50% de corretores que estão prospectando outros ramos. Então, na linha exclusivamente do empresarial mesmo, no ano de 2024, foram 50% da minha base, que conseguiram prospectar pelo menos um negócio. Sim. Então, ele não vai ser especialista, como tem muitos negócios, não é o carro-chefe dele. Mas a gente vê os corretores demandando mais, procurando mais, prospectando mais, experimentando realmente. Eu acho importantíssimo, até porque, assim, pelo menos, como eu faço sempre com o cliente, é tipo uma anamnese. Isso, exatamente. O que é que você tem hoje? Não, eu tenho carro, tenho empresa, tenho não sei o que. O que é que você tem de proteção? O que é que mais importa para você? Como é que eu posso te ajudar aqui? Quais são as soluções que eu posso trazer para você? E ele vai pegando, vai moldando. E eu até entendo, porque muitas das vezes o cliente sem tempo, vou garantir pelo menos isso aqui que eu vim para fazer, mas assim, eu acho que você tem um ano de oportunidades. Você não vai falar com o seu cliente uma única vez. Exatamente. Então, assim, você pode, em outras circunstâncias, agendar uma reunião, como o Júnior falou, já para abordar outro tema, outro assunto. E falando muito em novidades e tendências de mercado, hoje a gente tem, por exemplo, ataques cibernéticos. Diante do aumento de 40% aí de ataques, aumentou em 35% a procura por apólices de seguro. Então, o cliente ele vai se proteger não só com o pagamento do resgate, propriamente dito, como também a multa pela Lei Geral de Proteção de Dados e com honorários advocatícios. Está muito alto o seguro de ataque. Inclusive para o corretor de seguros. Que pararam a operação. Escritórios de contabilidade, corretores de seguros que têm dados sensíveis de clientes. Então, se fala muito hoje em dia no nosso mercado sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, é um dos seguros que tem aumentado, tem crescido muito a procura, o seguro de riscos cibernéticos. Era isso que eu estava pensando aqui. Mais alguma novidade, assim, do mercado que a gente pudesse deixar aqui para os nossos, as pessoas que estão assistindo? Alguma coisa nova, Júnior? Né? Eu venho observando que, assim, uma grande dica, é uma coisa até no último encontro que a gente estava, que é assim, a gente tem que começar a se conhecer. Na arte da guerra, você tem que conhecer seu inimigo, mas você tem que se conhecer também. Então, assim, você tem um grande potencial de abrir novas frentes de venda para os seus clientes. E não é porque você começou agora.
tá? Vocês estão sempre tendo um chá, um café, uma festa, um aniversário. E assim, as pessoas que estão vindo até você são pessoas próximas, são pessoas que dentro do seu círculo de amizade, eles ou são médicos, ou são contadores, ou são advogados. Eles têm atividades que precisam que você chegue para eles. E para com essa timidez de chegar, eu não quero me meter na sua gestão. Mas, assim, hoje a minha gestão está dentro do segmento de riscos de seguro. Riscos que podem ocorrer com sua empresa. Deixa eu participar. Deixa eu vir para dentro da sua empresa para olhar. Ativo, não é? Exato. Ativo, né? Chegar e falar. Marília, você trabalhou em banco, você trabalhou com empresa de factory, né? De câmbio. E assim, você... Factory também. Factory também. E assim, você sabe que essas empresas, elas têm uma oxigenação muito boa. Elas têm tipo assim, elas tracionam negociações, tá? Que em muitos casos eles estão trabalhando ali pensando no lucro. Mas as cláusulas estão lá e eles não veem. E a gente faz isso. Tá? Tem as garantias, tem aquelas coisas. Então, assim, tá com um novo contrato, já percebeu quais são os riscos que você tem nesse contrato? Deixa eu dar uma olhadinha, cadê o advogado? Quem é o advogado que está trabalhando isso? Eu vou participar dessa reunião, me permita, tá? É você chegar, ter essa abordagem, porque se você não faz aqui, vem um outro de fora e vai fazer, tá? Então, você vai como um consultor de risco, tá? Eu sou corretor não, sou consultor de risco. Aí eu estou aqui como parceiro do meu amigo e nós vamos desenvolver isso. E quando você tem isso, vamos lá. Eu já fiz a visita, né, com a Amanda e tal, e aí a Amanda tem um segmento. Aí aquele segmento, eu disse, Amanda, vamos abrir aqui esse segmento e quais são os riscos que ela tem. Tá? E aí vocês estudarem. Às vezes a gente está em casa, não está fazendo nada, e está vendo um Instagram, está vendo um filme, está vendo a vida passar, e aí aquilo que você trabalha, você não está fazendo. Então, no último encontro, a gente falou sobre fazer dashboard, verificar como é que está a sua produção em todas as companhias. Às vezes, eu tenho uma companhia X, eu tenho uma aposta de saúde, aí eu estou dentro do RH da empresa, mas eu nunca ofereci o vida para aquela empresa. Aí eu estou dentro do RH da empresa, sei que aquela empresa fabrica e ela vende para alguém, mas eu nunca ofereci o transporte. Né? E aí ele compra equipamentos e o equipamento seguro está com quem? Com as garantias desses equipamentos. Está perdendo negócio para outro, né? Está perdendo para outro. Ou então, pior, seu cliente está desprotegido. Está desprotegido. Né? Que é o pior, é verdade. Então, assim, quanto mais quando a gente está falando aqui de empresarial, mas eu estava prestando atenção que você estava ouvindo, Júnior, e eu estava pensando que, na verdade, no geral, como um todo, quanto mais a gente conhece nosso cliente e se coloca à disposição para ouvir, entender o negócio e orientá-lo, melhor para você como profissional, melhor para ele. Então, assim, as pessoas têm que ficar atentas, tem que esquecer aquela história que vender seguro era fazer ali o cálculo do seguro, o orçamento mandava lá e o cliente, ok, dá uma assinatura. Não é assim, não é. Você tem que entender, tem que conhecer, tem que personalizar, que aí o negócio vai ficar muito melhor para você e para ele. E eu tenho certeza que o cliente vai valorizar muito mais um corretor assim, que conversa, que sabe, que está buscando entender do negócio dele, porque a gente não está buscando entender por curiosidade, é para ajudá-lo. Olha, isso é estratégia, né, do seu negócio. Estratégia por conhecer o seu cliente cada vez mais, como a gente falou, o perfil, a sua base, pescar dentro do próprio aquário, a gente fala muito sobre isso. E também, principalmente, o mercado. Então, eu falei sobre o crescimento do risco cibernético, o crescimento sobre seguro-garantia também, a procura aumentou em 20%, foram mais de 10 bilhões de emissões, porque mudança de governo, então o corretor tem que estar atento a essas novidades e procurar as pessoas certas no momento certo. Outro também, responsabilidade civil, dentro do próprio empresarial ou fora dele, cresceu 18%, então foram mais de 8 bilhões também de emissões. Cada vez mais os gestores é um preocupados mercado muito diretores, né? Os valores são gigantes, né, do ramo de seguros. O quanto a gente está devolvendo para o mercado, para a economia, para as pessoas, famílias, empresas continuarem
sobrevivendo após um imprevisto como esse. Como é bacana a nossa profissão. Isso. Eu acho. São muitas vertentes, muitas possibilidades. Quando você enxerga que famílias foram protegidas, e eu digo assim, eu sou fruto de um seguro que foi vendido, né? Eu sou fruto. Eu, aos 16 anos, eu perdi meu pai e minha mãe não tinha emprego. E o que acontece? Ela foi comunicada que ele tinha feito um seguro e a gente, como eram 4 lá em casa, ela recebeu o dinheiro dela, aí deu para a gente se organizar durante um ano, e daqui a pouco a minha irmã mais velha, depois eu, e assim foi sucessivamente. Quer dizer, o pensamento de um homem, né, que cuidou da família, e aí quando você coloca a família, a empresa, uma empresa ela tem que estar preparada para ficar parada 3 meses, ficar parada 4 meses, tá? Por quê? Porque ela teve uma explosão, porque ela teve um incêndio, e isso precisa ser percebido. Hoje, quando eu falei para você que os corretores precisam ser importantes para as empresas, a gente já enxerga no Rio Grande do Norte corretores cativos de empresas. Isso é muito bom. Tem corretores, isso não é falado porque o pessoal tem aquela coisa do... Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Tem esse ditado. E aquele outro, assim, quem fica quietinho não vai chamar atenção para um outro. Mas, assim, corretores que viajam, que fazem reuniões, que o cliente chama para montar uma outra empresa, aquele segmento precisa ser melhorado, aí chama e vê qual o que é que ele precisa se proteger. E isso é muito lindo. Quer dizer, já chegou até a gente. Então, o que está faltando é vocês, corretores, você, corretor, começar a pensar que você não está só, mas que você precisa cuidar dos seus clientes. Corretamente. Gente, nosso papo está maravilhoso, mas estamos chegando ao fim. Que pena, passou muito rápido. Passa rápido demais, não é? Eu pensei assim, é 1 hora, mas a conversa é tão boa, tanta coisa para falar. Se quiser prorrogar por mais 1 hora. Eu não falei metade. Mas assim, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês, assim, que trouxeram tantas informações relevantes do mercado e que estão sempre nos apoiando com essa nossa causa, nosso objetivo do Movimento Seguros.1, que é conscientizar a população sobre a importância dos seguros, mudar vidas de famílias e de empresas, não é isso, Amanda? E, assim, muito obrigada pela participação de vocês. Fica agora um espaço aberto para caso vocês queiram deixar uma mensagem final. Eu só quero agradecer. A gente chega aqui um pouco nervoso, né? Porque é aquela coisa de falar e de limitar, tentar não falar muito, tentar chegar de uma coisa mais direta, mais focada. Mas é aquela coisa, quando a gente é apaixonado pelo aquilo que faz, a gente fica tentando passar essa paixão para que as pessoas percebam que é um segmento muito bom. Você vai, faz um seguro, protege uma família e aquela família ela se recupera, a empresa se recupera e você sabe que foi uma ação sua. Tá? Então, assim, né? É gratificante você trabalhar num segmento que, diante do caos, você é a pessoa que vai dar a mão, é a pessoa que vai chegar e abraçar. Né, Luana? Então, obrigado você, Marília, obrigado, Amanda. Espero que a gente converse mais vezes, né? Eu gostei. Vamos marcar outras. Quando você fala em luz, aí fica até uma mensagem de reflexão, né? A dor emocional, ela é irreparável, mas a dor financeira, ela pode ser amenizada através de uma apólice de seguro. Então, verdade. Quer saber mais o seguro ideal para você? Fique atento no nosso podcast Seguros.1. Eu quero só também complementar, agradecer a vocês pelo convite mais uma vez. Foi gostoso, foi maravilhoso, leve de se falar e eu gosto muito disso. Queria deixar uma mensagem, né, para as empresas. Então, se você tem receita, se você tem funcionários, se você tem patrimônio, principalmente a questão não só para você, mas para terceiros, adote na sua gestão e estratégia de negócios a contratação de um seguro de vida. E, principalmente, não leve isso como mais uma despesa. Leve isso como um benefício, como um investimento para o seu negócio. Você não vai se arrepender. E procure as pessoas certas. O Movimento Seguros.1 está aí para conscientizar, para trazer mais clareza e informações, né, para
para os clientes, né, de toda a sua base, de todo o seu relacionamento, networking. Então, procure o corretor de seguros para fazer essa contratação da sua proteção patrimonial e financeira. Muito obrigada a todos e vocês que estão nos assistindo. Se teve alguma informação que você considera relevante, segue a gente nas redes sociais, encaminha, segue a gente no YouTube, no Instagram, que a gente tem muita coisa, muita informação importante para você proteger sua vida, sua empresa, seus negócios. E é isso. Muito obrigada. Obrigada.